Olá, uma boa tarde para você. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco na palavra de Deus, nos seus ensinamentos, na sua orientação. Nós vamos hoje refletir um pouco sobre uma qualidade do fruto do Espírito. O fruto do Espírito já sabemos que é Jesus Cristo, e no seu caráter nós vemos atributos divinos, qualidades divinas que nós precisamos desejar para nós, que o nosso caráter seja transformado segundo a imagem do caráter de Jesus Cristo. Então, nós vamos falar hoje sobre a longanimidade, ou seja, ânimo longo, ou então paciência. Então, nós já sabemos que o ânimo longo não é nada fácil de nós incorporarmos à nossa rotina de vida. Eu não sei se você é uma pessoa paciente ou se você é uma pessoa, assim, pavio curto, como se diz popularmente. Qualquer coisa está estourando, fala sem refletir muito nas palavras que vai dizer, age de uma forma impulsiva. Se você é assim, você não tem ânimo longo. Você não é uma pessoa paciente. Você é uma pessoa impulsiva e precisa corrigir isso no seu caráter. Muitas vezes, nós estamos numa expectativa muito grande de que aconteça algo até que nós ouvimos do Senhor e gerou uma fé em nosso coração, mas de repente surge uma circunstância, surge algo conjuntural até, que faz com que aquela coisa não aconteça naquele tempo que nós estamos esperando. E muitas vezes isso nos deixa impacientes, nos deixa abatidos. Muitas vezes até tem pessoas que deixam de crer em Deus, mesmo já vivendo experiências anteriores com esse Deus maravilhoso que nós temos. E aquela palavra que gerou uma fé em seu coração, você despreza, você descarta. Você está demonstrando que você não é uma pessoa de ânimo longo. Você não é uma pessoa paciente. Você não tem essa longanimidade do caráter divino. Reflita nessas palavras que eu vou te falar aqui. Uma pessoa que tem esperança que algo vai acontecer e de repente entra uma situação em que as circunstâncias que a configuram vão totalmente contra suas expectativas, mas mesmo assim ela não perde o ânimo, crendo que, apesar da conjuntura que está vivendo, o que ela espera acontecerá. Essa pessoa tem um ânimo longo. Então, já sabemos que a longanimidade é um atributo do Espírito de Cristo, do caráter de Cristo. E se você quiser conhecer os outros atributos do caráter divino, você vai lá na sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, e você vai ver as 9 manifestações do fruto do Espírito, aquilo que Jesus manifestou através do seu caráter na sua caminhada aqui na Terra. Nós sabemos que a caminhada de Jesus não foi nada fácil, né? Ele foi perseguido, ele foi procurado por interesse de cura, por interesse de ressurreição, ele foi açoitado, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, mas ele não perdeu o ânimo na sua caminhada. Ele prosseguiu na sua caminhada, fazendo tudo que ele ouvia do Pai. Curava um, ressuscitava o outro, convidou 12 discípulos para serem seus apóstolos, foi caminhando pacientemente,
com vigor, sendo uma pessoa frutífera, sendo uma pessoa proativa em direção ao Calvário. E a esperança que ele tinha da ressurreição não desapareceu por causa da sua caminhada difícil. Então, nós vemos que Jesus, quando aqui na terra esteve, ele se comportou como uma pessoa de ânimo longo, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Agora vamos fazer uma diferença entre a paciência, que nós humanamente definimos, entendemos, e a longanimidade de espírito. Uma pessoa paciente, dentro do nosso conceito, é aquela pessoa que espera de uma forma pacífica algo e continua esperando, e continua esperando, e esperando, e não faz mais nada além de esperar. Mas, quando nós olhamos para Jesus Cristo e vemos como ele foi uma pessoa paciente, como ele tem sido uma pessoa paciente comigo, com você, com toda a humanidade, mas ele continua sendo frutífero, ele continua sendo proativo, ele continua visitando o seu povo, clamando, intercedendo pelo seu povo com gemidos inexprimíveis. Ele realmente é uma pessoa paciente, mas ele não deixou de ser uma pessoa frutífera. Ele continuou na sua caminhada desta forma e continua até o dia de hoje, sendo uma pessoa proativa, querendo realizar coisas na sua vida, coisas na minha vida, querendo transformar os corações, querendo transformar a humanidade. Então, essa paciência que muitas vezes nós temos esse conceito humano, eu estou esperando pacientemente e não faz mais nada. Não aconteceu nada, paciência. Você entende que tem um espírito de desânimo aí? Você tem que continuar esperando. Se você ouviu de Deus, se aquilo gerou uma fé em seu coração, continue esperando, porque Deus é fiel, ele vai cumprir com o que ele prometeu. Mas prossiga cada dia na sua caminhada, seja frutífero, seja proativo, seja alegre, contamine os outros com a sua alegria, não com o seu desânimo. Seja uma pessoa de ânimo longo. Não se deixe abater pelas circunstâncias, mas continue caminhando com regozijo. Continue caminhando e alimentando a essa esperança que você tem no seu coração, e o Senhor vai ser fiel naquilo que te prometeu. Então, nós devemos continuar sendo sempre produtivos, frutíferos, enquanto esperamos que algo aconteça. Foi assim que Jesus andou na terra, ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência, e é assim que nós precisamos caminhar. E uma outra coisa que eu quero te lembrar: Deus sempre honra o nosso ânimo longo. Vamos agora refletir em algumas passagens bíblicas e tirar alguns ensinamentos para a nossa vida. Veja em Tito, capítulo 3, verso 14, que o apóstolo Paulo deixou registrado. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. O apóstolo Paulo está recomendando a todos aqueles que o Senhor colocou diante dele para ministrar sua palavra, o seu evangelho, que nós devemos sempre se destacar perante outros, fazendo boas obras a favor dos necessitados, para que não nos tornemos pessoas infrutíferas.
Nós sabemos que a nossa salvação, ela não vem por obras, mas ela vem por uma fé que foi gerada em nosso coração e através dessa fé nós cremos em Jesus Cristo. A nossa salvação vem através de Jesus Cristo e não por nossas obras. Mas quando nós somos salvos, nós devemos ser pessoas frutíferas. Nós devemos praticar boas obras a favor dos necessitados e em prol do reino de Deus. Nós somos salvos através de Jesus Cristo e nós vamos praticar obras, não para ser salvos, mas para contribuir para o reino de Deus. Então, vemos aí que uma pessoa paciente, uma pessoa longânima, não tem nada a ver com improdutividade ou passividade. Podemos, então, já dizer que, enquanto nós esperamos, nós devemos fazer algo. Nós devemos continuar caminhando, ser proativo e não esperar de uma forma passiva. Uma outra coisa que normalmente a gente ouve falar é uma ligação entre tribulação e paciência. Não peça paciência a Deus, porque Ele vai lhe mandar a tribulação. Não é bem assim, não. A tribulação virá de qualquer forma, porque o mundo está caótico, as pessoas estão se deteriorando, virá a tribulação, como já está caindo muito juízo na terra. Então, não é a questão de você esperar que a tribulação venha para ser paciente. Mas essa tribulação, com certeza, vai ser uma ferramenta que Deus vai usar para lhe tornar uma pessoa mais paciente. Então, se nós já temos esse conceito de que nós devemos ser pacientes, longânimos, independente de qualquer circunstância, conjuntural ou imediata, não peça a tribulação. A tribulação virá, está escrito, registrado em Apocalipse, tudo que acontecerá na terra. Mas vamos continuar sendo pessoas longânimas, produtivas, proativas, se regozijando no Senhor. Enquanto você espera aquilo que você está aguardando, se mantenha no amor de Deus, esse amor incondicional. Porque nós sabemos que Deus tem sido muito paciente para conosco. E o fato de nós ainda não termos atingido aquilo que Ele deseja, nem por isso Ele nos deixou de amar. Então, vamos ser pacientes com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos familiares, sempre estando nesse amor de Deus, esse amor incondicional que não impede você de amar o outro porque ele tem esse ou aquele defeito. Nós podemos ver na vida de José, filho de Jacó, como ele teve um ânimo longo. Ele sofreu na mão dos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi para a prisão, ele foi na prisão, ele se tornou frutífero na prisão. Se você ler a história de José, você vai ver o que é que ele fez na prisão. Ele não ficou abatido, murmurando, ele tinha confiança no seu Deus e ele se tornou frutífero dentro da prisão. E por ter se tornado frutífero, ele conseguiu sair da prisão. E ele foi galgando degraus na sua caminhada até que ele chegou a ser a segunda pessoa do Egito. Depois de Faraó, quem governava o Egito era José. Então, isso é um excelente exemplo, a vida de José, que você pode estudar no livro de Gênesis e ver toda a sua caminhada, suas atitudes e até onde ele conseguiu chegar, sendo uma pessoa longânima. Uma outra pessoa que está registrada na Bíblia, que também teve muita paciência, foi Abraão. Ele aguardou pacientemente o nascimento de Isaac, que era uma promessa de Deus, foi uma promessa de Deus para ele e Sara. Mas à medida que essa promessa chegou ao coração deles,
não se cumpriu de imediato. Ele teve que esperar pacientemente pelo cumprimento dessa promessa. Uma outra coisa que nós podemos também incorporar à nossa conduta aqui na Terra é nunca nos deixar que o mal nos vença, mas vença sempre o mal com o bem. Assim você está sendo uma pessoa frutífera, uma pessoa proativa. Diante do mal, seja proativo, faça o bem. E Deus vai honrar essa sua atitude. Isso está em Romanos, capítulo 12, verso 21. E em Gálatas 6, verso 9, nós lemos: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Você está entendendo? Que existe um tempo para ceifar, um tempo para a colheita, mas diz assim: se não desfalecermos, se nós não nos abatermos, se nós não deixarmos de acreditar naquilo, a seu tempo nós ceifaremos, haverá uma colheita. Você está orando pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus familiares? Continue proativo, continue frutífero na oração. E você vai ver que a seu tempo haverá uma colheita, haverá uma ceifa. Em Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8, nós lemos: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Muitas vezes, quando nós olhamos para o mundo e vê que ele está piorando a cada dia, nós nos tornamos impacientes, desesperançados, deixamos de crer até nas promessas de Deus. Mas Tiago está dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor, porque quando o Senhor vier, tudo mudará, tudo será transformado. E ele ainda diz mais: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O lavrador planta aquela semente, mas ele não colhe de imediato. Ele tem que aguardar o tempo para ter a sua colheita. Em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, 5, 6, eu aconselho que você vá lá e leia. Diz o seguinte: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colhetará. Não haverá colheita se você ficar só olhando o vento, só observando o vento e não semear, não plantar a semente. E ficar olhando para as nuvens, aguardando a chuva pacientemente, passivamente, não vai haver colheita, você nunca vai cegar. Você tem que clamar, suplicar ao Senhor que mande a chuva. Você plantou a semente, suplique ao Senhor que mande a chuva, para que você tenha uma colheita abundante. E quando ele vê um filho prostrado diante dele, suplicando, ele manda a sua chuva, sem sombra de dúvida. Enquanto você espera, seja ativo e obediente. Não esmoreça e não perca o ânimo. Em Provérbios 15, 18, nós lemos: o homem iracundo, aquele que tem ira no seu coração, ele suscita contendas, ele provoca contendas, porque ele só tem ira no seu coração. Mas o longânimo, aquele que é paciente, aquele que tem ânimo longo, ele apazigua a luta, ele traz a paz. O iracundo, que tem ira no seu coração, ele suscita a contenda, ele promove a contenda. Mas aquele que é longânimo, ele apazigua a luta, ele traz paz para a situação. Em Provérbios 25, 15, diz: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Você está vendo quanto fruto nós podemos colher
sendo longânimos, sendo pessoas de ânimo longo, você pode, com a sua língua branda, esmagar ossos. As pessoas vão ficar sem entender porque você está sendo tão manso, tão longânimo, tão paciente com aquela pessoa. E em Tiago 5, versos 10 e 11, tudo isso está na sua Bíblia. Você vai lá, reflita, leia a primeira vez, a segunda, reflita, volte a outro dia, leia a mesma passagem. Aí Deus vai acrescentando coisas no seu coração. E em Tiago, capítulo 5, versos 10 e 11, nós lemos: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Os profetas proclamaram coisas que iam acontecer só em uma segunda dispensação, em uma próxima dispensação. Mas eles proclamaram aquelas palavras e esperaram pacientemente, com espírito longo, na certeza de que aquela palavra iria se cumprir, porque veio do Senhor. O profeta é o porta-voz de Deus. Mas eles continuaram sendo frutíferos, proativos, trabalhando em prol do bem, trabalhando em prol dos necessitados, trabalhando em prol do reino de Deus. Então é essa mensagem que eu quero deixar para você nesse fim de ano, nesse fim de 2020, que foi um ano onde nós tivemos que exercitar muito esse ânimo longo e ainda estamos precisando exercitar, porque estamos vendo essa situação aí da Covid, desse vírus infeccioso, continuando a contaminar todo mundo. Estamos na expectativa da vacina. Espere com paciência, mas continue sendo frutífero, continue sendo um porta-voz de Deus, continue proclamando suas verdades, trazendo as boas novas àquelas pessoas que estão ao seu redor e mostrando e manifestando o otimismo, a alegria e o regozijo do Senhor. Então, eu te abençoo para que você realmente, se você é uma pessoa de pavio curto, uma pessoa que se ira com muita facilidade, se prostre diante do Senhor. Segure a sua língua e clame para que Ele te dê esse atributo do fruto de espírito, que é o ânimo longo. Então, que você tenha o ano de 2021 com muita longanimidade na sua vida, no seu coração, para enfrentar qualquer circunstância que surja. Em nome do Senhor, nós nos encontraremos no próximo ano. Me aguarde!